Vamos lá, o Brasil já contabiliza mais de 400 mil mortes por Covid-19. São mais de 3 mil óbitos por dia e mais de 14 milhões de pessoas infectadas. Nos últimos dias, os dados do consórcio de veículos de imprensa apontam que houve queda no número de mortes e que a média está estabilizada em alta, em mais de 2.500 vítimas. A boa notícia é a chegada de mais vacinas. Ontem, o Ministério da Saúde recebeu o primeiro lote de 1 milhão de doses de vacinas da Pfizer. As remessas vão ser distribuídas prioritariamente nas capitais por causa das temperaturas muito baixas. Os frascos vão ser entregues em temperaturas entre menos 25 graus centígrados a menos 15 graus. Além da Pfizer, o Brasil já trabalha nas campanhas contra a Covid-19 com as vacinas Coronavac e AstraZeneca. Lucas Santana, essa questão da vacinação realmente é de suma importância, a gente fica cheio de expectativa com essa chegada de mais uma, né, que é a da Pfizer, e tomara que venham muitas doses para ajudar a acelerar esse processo, a gente retomar a nossa vidinha de antes, né, Lucas? A gente espera sim, né, Michele? Agora a gente falou aqui no nosso debate, agora há pouco, sobre a priorização de líderes religiosos, né, que é um projeto do deputado Rafael Gouveia. Inclusive, ele emitiu uma nota, e eu vou ler para o pessoal que nos acompanha, que nos ouve, nos assiste. Olha só, ele diz que recebeu a recomendação com muita estranheza, tendo em vista que outros projetos que também pedem prioridade a outros grupos já foram apresentados há algum tempo e nenhuma recomendação destes órgãos foi enviada à Assembleia Legislativa. Outros vários projetos que tramitam na casa têm parecer contrário por serem inconstitucionais, porém este debate é feito no momento que o governo vai sancionar ou vetar e cabe à Procuradoria-Geral do Estado decidir. Essa recomendação, no meio da tramitação, mostra que realmente está tendo uma tentativa de interferir no andamento de um projeto no Legislativo e mostra tal preconceito e perseguição a um grupo específico, que é o de líderes religiosos, uma vez que isto não aconteceu com outros projetos. Ele diz ainda que lamenta que, em pleno século XXI, os líderes religiosos ainda sejam vítimas de preconceito por uma parte da população, que não consegue reconhecer o papel fundamental que estes homens e mulheres têm tido na sociedade, salvando vidas e realizando trabalhos sociais que nenhuma outra instituição consegue fazer. Essas foram as palavras do deputado Rafael Gouveia. Jean Lopes, 400 mil mortes aqui no Brasil, né? A gente tem informação aí que chega a ser uma morte a cada 89 segundos, se a gente colocar esse cálculo aí no papel. É um número triste, né? É triste. Eu gostaria, parece que o Cristóvão quer falar sobre essa manifestação do vereador. Sim, rapidamente, deputado, aliás, do Rafael. Rapidamente, só dizer o seguinte: na verdade, o que existe é muita desinformação sobre o trabalho religioso, o que, aliás, causa estranheza, né? Não deveria haver essa desinformação. Nós temos pessoas ligadas às igrejas, tanto católica como protestante, de outras denominações, que fazem um trabalho belíssimo, né? Nós perdemos esses dias um pastor muito querido que distribuiu durante a pandemia 6 mil refeições e acabou falecendo por Covid, só para citar um exemplo. Nós temos trabalhos nos hospitais, nos presídios, né? São pessoas que estão realmente expostas. O que eu defendo é que os mesmos critérios que são usados em certas categorias sejam usados nesse caso também. Acho que eles podem tentar reivindicar um projeto nesse sentido, como outras categorias estão reivindicando, e eu acho que esse tipo de perseguição é totalmente deletéria, inapropriada e reflete a desinformação de muitos a respeito do tema. Citou-se o exemplo de igrejas, né, que acolhem centenas de pessoas no final de semana. A igreja tem um papel fundamental de consolo, né, de apoio espiritual num momento tão difícil como esse. Isso não pode ser ignorado. Essa tese de que as pessoas vão ficar 1, 2, 3 anos presas dentro de casa, isoladas, e que isso é a solução para o problema, precisa ser repensada. É o que eu tenho dito aqui reiteradas vezes. Nós precisamos pensar nas soluções para essa enfermidade, para a Covid, fora dessa caixa que quer enquadrar as pessoas. Ciência envolve contraditório, ciência envolve contestação, a ciência não pode ser dogmática e ela tem que estar aberta a novas ideias. Cristóvão, mas aí eu fico com uma questão, né? Como tudo que acontece aqui no nosso país, ou a maioria das coisas que acontecem no nosso país, quando você tem um tema polêmico como esse, você tem que ver o outro lado. Nós tivemos, por exemplo, médicos, profissionais da saúde
que foram incluídos como prioritários na vacinação, que estariam lidando diretamente com os doentes, e eu acho que nada mais justo do que isso. Acho até óbvio uma ação como essa. E, ao mesmo tempo, tivemos denúncias de profissionais da saúde que há anos, inclusive políticos, não exerciam a sua função, não exerciam a sua profissão como profissionais da saúde, não estavam na linha de frente, que se vacinaram também. Eu queria saber o que você acha, como lidar com isso, com esses benefícios que, infelizmente, esses fura-filas fazem e que acabam prejudicando outras classes. Na verdade, o que eu entendo é o seguinte: infelizmente, quando começou essa pandemia, foi gerada uma grande histeria em escala global. Eu não vou entrar no mérito dos motivos, né, geopolíticos, culturais e até ideológicos que isso foi feito. Mas essa histeria foi gerada e as pessoas estão extremamente amedrontadas. É uma doença realmente séria, ninguém está desconhecendo isso, precisamos tomar todos os cuidados, mas há um excesso, né, nas informações sempre negativas de muitos órgãos de imprensa no mundo inteiro. E essa histeria leva as pessoas a situações desesperadas, né? Você viu um caso, acho que foi em Minas, de empresários subornando funcionários para ter acesso à vacina. Você tem casos também de pessoas que não deveriam nem vacinar e, infelizmente, mesmo estando na linha de frente, utilizam a sua posição, às vezes um diploma, para obter a vacina. Essas irregularidades vão ocorrer, infelizmente, até pela histeria que foi criada. Mas isso não justifica ter um olhar solidário, né, de compaixão humano, para aqueles grupos realmente prioritários. E eu entendo que um capelão que faz um trabalho em hospitais, faz trabalho em presídio, ele tem direito a tomar a vacina, como tem uma pessoa que opera em outros setores, até no setor de saúde. Agora, isso vai depender da quantidade de vacinas existentes, da demanda e de fiscalização. Onde houver irregularidade, onde for comprovada infração, a pessoa tem que ser exemplarmente punida, como tem ocorrido em várias cidades, em que prefeitos, secretários de saúde, de forma inadvertida, se vacinaram à revelia, né, de grupos realmente prioritários e foram punidos por isso. Aqui, acho que até em Goiás, isso ocorreu. Então, por tudo isso, eu entendo que você pode olhar esses setores com olhos mais generosos, mas ao mesmo tempo, claro, fiscalizar. E compete a cada um ter a consciência. Eu, particularmente, já tomei a minha decisão de realmente ceder a minha vacina a uma pessoa realmente que necessite de um grupo de risco, de outro grupo. Eu não pretendo vacinar por agora, ainda que tenha essa oportunidade. Fabrício Rosa, que está aí acompanhando, participando do debate de forma remota. É um número impressionante, né? Uma morte a cada 89 segundos. O Brasil, infelizmente, atingiu mais um recorde. Como que você vê aí o crescimento nesse número? Olha, são 150 milhões de pessoas que foram contaminadas no mundo todo, mais de 3 milhões de mortes no mundo todo. Aqui no Brasil, nesses últimos 4 meses de 2021, já morreu mais pessoas do que em todo o ano de 2020. Isso, de fato, causa uma grande preocupação. Todos nós aqui somos pessoas públicas, a gente conhece muita gente. Eu perdi vários amigos, vários conhecidos. Isso causa muita dor. Então, eu acho que é justo a população se preocupar, especialmente com os critérios de transparência, de imparcialidade, de isenção. Será que esse grupo realmente precisa mais do que outro grupo? Tudo isso tem que estar muito claro para a população. É justo reivindicar se você corre mais risco, se você está mais exposto à contaminação e você também tem a possibilidade de levar mais para dentro de casa, para sua família, para os idosos que você convive. É super justo reivindicar. Entretanto, é preciso que haja uma união do Estado, do município, para que esses critérios sejam transparentes. Em Goiânia, nós temos a sorte de termos dezenas de grupos que trabalham com assistência social, que trabalham com a população em situação de rua, com casas que abrigam idosos, deficientes, presidiários. Essas lideranças também reivindicam. Elas estão todos os dias nas ruas, com seus projetos sociais. Então, era preciso que houvesse estudos mostrando o índice de contaminação, de mortes. Cada pessoa que vai no hospital preenche uma ficha e ali consta a profissão dessa pessoa. É preciso que haja estudo demonstrando que, de fato, determinadas categorias correm mais risco que outras categorias, para não parecer que esses projetos são uma espécie de toma lá da cá com algumas categorias ou com alguma forma de garantir uma base eleitoral. É preciso, de fato, haver transparência e justiça, porque pessoas que têm comorbidades, pessoas mais idosas, de fato, precisam mais do que outras pessoas.
Bem, eu queria só rapidamente, em relação à questão do nome da praça que foi discutida atrás, eu sei que o vereador não está aqui mais, mas eu gostaria só de aproveitar a nossa audiência qualificada para chamar a atenção de que em Goiânia a gente percebe algo terrível, algo que é imoral, que é injusto, até falando de transparência, de isenção. A gente percebe aqui em Goiânia e em Goiás que nomes de praças públicas, de prédios públicos, de maternidades, de CMEs, de escolas, muitas vezes têm sido dado nomes de pessoas vivas, até para fazer politicagem. E isso é proibido pela legislação. A legislação brasileira dos anos 70 ainda só permite que se dê nomes para os prédios públicos, as praças, as ruas, de pessoas que são pessoas grandiosas, que fizeram um grande trabalho honorífico, mas que já se foram, justamente para que não se faça politicagem. Aqui em Goiás a gente vê maternidade, residencial, bairro, com o nome de políticos vivos, e isso é absolutamente proibido pela legislação. Tem um complemento? Não, eu queria falar sobre essa questão das mortes, né, do número de 400 mil óbitos, e eu concordo com praticamente toda a fala, essa última fala do Fabrício Rosa. Ele está certo praticamente em tudo que ele disse nessa fala dele. Em relação às 400 mil mortes, realmente é muito triste. Eu perdi pessoas próximas, eu perdi tios, eu fui contaminado com o vírus. Felizmente não precisei ser internado no hospital, mas fiquei 30 dias internado em casa, sofrendo. Perdi tios próximos, perdi amigos, perdi colegas de serviço. Agora, é bom a gente também passar uma outra informação. É claro que essa de 400 mil mortes não é um número que agrada, obviamente que não, é um número que machuca, saber que 400 mil pessoas morreram, mas também 14 milhões de pessoas no Brasil se recuperaram da Covid. Isso é um número importante da gente informar. Que 14 milhões de pessoas superaram essa dificuldade. Eu sou uma dessas pessoas. E também é importante dizer que no mundo todo estão morrendo pessoas. Porque, às vezes, certos noticiários, certas manchetes, parece que é só no Brasil que ocorre isso. Infelizmente, não. Infelizmente, isso está ocorrendo no mundo todo. Países com muito mais estrutura médica, com muito mais dinheiro, com condições climáticas mais favoráveis, com condições territoriais mais favoráveis, com nível de educação de suas populações mais favoráveis, e estão morrendo tanta gente ou até mais que o Brasil, a depender do critério que se analisa. Portanto, eu quero dizer que é um mal que a humanidade tem que combater. E combater, inclusive, e sobretudo, aqueles que se aproveitam desse mal. Aqueles que estão fazendo desse mal para gerar mais mal, né? Seja em diversos segmentos da sociedade. A gente percebe, por exemplo, que existe uma camada da política brasileira que torce para o mal, que torce para o número aumentar para eles usarem como narrativa política ou eleitoral, que torce para que as vacinas não alcancem toda a população brasileira, para que eles usem isso para conseguirem votos em 2022, para derrubarem opositores. E eu acho isso um crime hediondo. Penso que toda a população brasileira, seja de esquerda, de direita, de centro, do que seja, tem que se unir contra um mal comum que atinge a todos. Esse vírus da Covid, ele não escolhe ideologia política para matar. Ele mata pessoas de diversas idades, de qualquer sexo, de qualquer etnia ou de qualquer ideologia. Nós tivemos, Jean, um incidente esses dias que eu achei muito marcante, mas são coisas que infelizmente não chegam no Brasil, não chegam nem a ser traduzidas. Nós temos um projeto nos Estados Unidos chamado Project Veritas. Esse projeto tem por objetivo dar flagrantes legais, que a legislação americana autoriza que sejam dados. E um desses flagrantes recentes foi bastante chocante. Um diretor importante da CNN foi flagrado dizendo que a Covid foi usada pela CNN, que é uma grande emissora nos Estados Unidos, para gerar audiência. E uma coisa curiosa, né, que ele isso ocorre no Brasil também. Falou abertamente. Mas uma coisa curiosa, assim que Joe Biden ganhou, e Joe Biden ele representa a esquerda americana, né, e essa narrativa que hoje é hegemônica em vários aspectos, derrotou Donald Trump, não vou entrar no mérito de como ele o fez, mas assim que Joe Biden foi eleito, a primeira coisa que a CNN fez e outras emissoras foi tirar aquele medidor de mortes dos Estados Unidos.
para que o Joe Biden pudesse ser comprometido de alguma maneira. Lembrando que da posse de Joe Biden para cá, já morreram quase 200 mil americanos de Covid, mas ninguém conta mais. É como se a doença tivesse desaparecido daquele país, né, para várias emissoras, se comparado à cobertura que deram durante o governo Trump. Então, realmente, há um uso político dessa enfermidade que é preocupante. Nós torcemos, como foi dito aqui várias vezes, que essa ciência não dogmática, uma ciência que aceita o contraditório, que aceita outras ideias e tem que estar aberta a isso, seja usada. E não que se use essa enfermidade que já é terrível com finalidade política, com finalidade ideológica. E esse exemplo da CNN, desse flagrante que foi dado a esse diretor, para mim é bastante emblemático. Tá certo, vamos com algumas participações, e tem muitas, hein? Não dá tempo de ler todas. Vamos lá, a participação aqui do Fora o Presidente, ele não liga para o povo brasileiro, esse é o Renato. Eu sou motorista de caminhão, será que ninguém nos representa para os políticos? Ninguém fala em vacinar os motoristas, agora de jogador, faça-me um favor, né? Ele está citando aí um projeto polêmico da Conmebol. O Jean pode falar disso com mais propriedade, porque acompanha de perto o esporte, que a Conmebol queria vacinar todos os profissionais relacionados ali às competições sul-americanas para poder essas competições seguirem sem problema, né, Jean? É verdade, eu fiquei estupefato quando eu soube disso. Afinal de contas, os jogadores de futebol é um dos grupos que correm menos riscos, são jovens, são atletas, muito bem cuidados por comissões técnicas e comissões médicas de seus clubes. Eu quero lembrar que eu não tenho conhecimento de nenhuma morte, de nenhum óbito de um jogador de futebol profissional no mundo, jogador em atividade, vítima da Covid. Portanto, é um absurdo total que isso seja apenas, ao menos ventilado, que isso passe pela cabeça de alguém privilegiar jogadores de futebol na vacinação. Eu quero lembrar a quem não me conhece, a toda a minha carreira de jornalista, eu sou um jornalista esportivo, eu atuo no meio, eu torço pelo futebol, pelo bem do futebol. Inclusive, eu quero aproveitar esse momento que a gente está falando de futebol, que daqui a alguns dias vai reestrear, vai voltar a maior marca de uma equipe esportiva no Estádio Goiás em todos os tempos, o nosso querido, o nosso importante Scratch de Ouro. Essa famosa, em breve novidades aqui na Brasil.